Amém. Aleluia, glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Externar a alegria de estarmos mais um dia na casa do nosso Deus, para junto nós louvarmos e exaltarmos ao nome do grande, do eterno, do todo-poderoso. A Ele honra e glória para todo o sempre. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos iniciar o trabalho do Senhor com a oração. Eu quero convidar o auxiliar nosso irmão Ricardo para estar orando, dando assim início ao trabalho do Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Sim, que a bendição do nosso pastor, nós oramos. Soberano Deus, Paz que está nos altos céus, Pai, nos abençoa, nos protege por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, Pai. Deve tua vida aos teus servos que estão aqui, outros que estão em caminho, Pai, outros que estão enfermos, Pai. Leva a tua cura, tua graça para cada um de nós, e toda a igreja diz amém. Nós vamos louvar a Deus com o hino de número 127 da nossa harpa cristã. O Senhor pra sempre está chamando. Ninguém pode a procurar. Sem dar
Aleluia, hoje feliz, aleluia, com a presença desse casal, que oramos tanto por vocês, né? Principalmente a irmã Nice, que da última vez que a vi, eu fiquei preocupado. Eu achei que eu ia demorar muito tempo para ver a nossa irmã Nice, mas Deus é fiel. Amém. Irmão Cláudio, sempre que o via por aí, ele perguntava, mas graças a Deus, ele tem atendido as nossas orações. Irmã Nice, pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado na cruz do Calvário, os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que mandou no Calvário. Pelo
Aleluia, muda a vida e a história das pessoas. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, eu acho tão lindo o autor quando está cantando meu destino, ele diz: eu quero continuar ouvindo a história do Senhor. Aleluia. Parece que eu estou vendo, irmão, alguém contando de Jesus para ele. Talvez alguém vá parar e dizer: eu quero continuar ouvindo, porque eu já estou sentindo algo aqui dentro. Ele, salvação já está fluindo deste ponto de amor. E todos os dias que cantam este hino, é como se estivesse cantando ele pela primeira vez. Sinto as mesmas emoções e saber que o Evangelho de Jesus Cristo também me alcançou. O Evangelho de Jesus Cristo também mudou a minha história. Aleluia. Vamos ficar de pé, querido. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos voltar lá para o livro do Gênesis, capítulo número 35. Livro do Gênesis, capítulo de número 35, o versículo 1 a seguir, diz assim: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam: tirai-vos os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai os vossos vestidos. Levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a esse creio. E partiram, e o terror de Deus foi sobre a cidade que estava ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel. Ele e todo o povo que com ele havia, e edificou ali um altar e chamou aquele lugar El-Betel, porque Deus ali lhe tinha manifestado quando fugia diante da face do seu irmão. Amém? Vamos estar orando, querido. É grato a Deus. Orar pela missionária, a nossa irmã Márcia, que perto da hora do culto ela enfermou e não pôde chegar aqui para estar conosco. A missionária também, com a Neuza, não sei, mas deve ser também enfermidades
que não pôde trazer aqui, a nossa irmã Maria Antônio, continuar orando pela nossa irmã Nice, que está se recuperando, graças a Deus, o diácono nosso convívio, para Jesus também curar aquela enfermidade da saúde aos servos do Senhor. Amém, oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, que está nos céus, querido e amado Deus, eu te louvo, eu te agradeço por esta noite. Eu te agradeço, Deus, pela tua presença na nossa vida. Pai, eu te louvo, eu te peço uma bênção toda especial para as nossas vidas. Grande e eterno Deus, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, continua conosco, fale aos nossos corações, nos abençoe tudo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assentos. E nós, senta aqui nessa cadeira de cá, que a senhora já fica perto aí. Irmã Nice, vamos ouvir, irmãos, as mulheres não, né? Então, irmãos, nós vamos ouvir o nosso irmão Ricardo, nosso irmão Ricardo. Nosso irmão Cláudio, o Ricardo é esse aqui. O nosso irmão Cláudio está com a oportunidade de expressar aquilo que Deus tem colocado e posto no seu coração. Amém? Nosso Senhor Jesus Cristo, irmão amigo que está aqui com minha esposa, graças a Deus passamos um momento dificultoso, mas Jesus nos deu vitória. Então aqui eu vou louvar o hino muito conhecido lá, que é o gratos primeiramente a Deus, segundo as orações dos irmãos das irmãs que oraram, e Deus, sua grande misericórdia, nós estamos aqui para honrar, louvar e exaltar o Todo-Poderoso, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor. É o hino 144 diz: louva a Jesus amoroso, na cruz pecado levou, em nome de Santo Gozo, com sangue o céu ganhou. Amém, Senhor, que tens teu coração, eu louvo, pois Ele deu salvação. Poderoso, quem veio livrar da missão, ao povo que pegou, que não tinha salvação, ao meu Senhor, que tem no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, vosso dia, no mundo não está. Que confia em Deus para a proteção. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, dai glória, pois Rei, Senhor Ele é. Na cruz ganhou a vitória, venceu com Jesus pela fé. Ao Senhor, que tenho no meu coração, eu dou
amor, pois Ele é salvação. Glória a Jesus. Meu irmão, esse hino é importante porque nós vemos aqui, né? Toda honra, toda glória é para Jesus. Louvor é muito conhecido. O 407. Eu gosto muito desse hino. Ó Criador bendito, ó fonte da esperança, a ti, ó Pai contrito, buscando confiança, tu és minha herança, a glória sempre eterna, ao pão da vida eterna, ao maná do céu, excelso e amor, o teu amor é mim, e nós por vida excesso criador, tu benfeitor, teu amor é mim, o teu consolador, unidos esperamos, o teu celeste ensino, comanda e clama, o teu divino, aceita este hino, e nós aqui cantamos, por grato te louvamos, por tua salvação, é festa criador, é benfeitor, o teu amor é mim, nós supremo benfeitor, o teu amor é bom, o teu consolador, o coração se alegra, a alma está contente, no dia que se entrega ao teu onipotente, a profunda sede, a alma do benigno, que hoje Cristo Salvador, excesso criador, supremo benfeitor, o teu amor é mim, e nós todos excesso criador, supremo benfeitor, o teu amor é mim, e nós todos excesso criador, supremo benfeitor, teu amor é o teu consolador. Glória a Jesus, aleluia. Agradeço a irmão pela oportunidade, né? Por tudo que os oraram por mim, Deus me está dando uma vitória. E um ponto da situação e a esposa para ele se expressar na sua glória. Amém. Glória a Jesus. Amém, queridos. Irmãos, hoje nós vamos ouvir a irmã Nícia, ela expressar aquilo que Deus tem feito na vida dela. Sei que Deus é Deus de coisas grandes e de coisas terríveis, e vai fazer coisas muito grandes. Excelso Criador, supremo benfeitor, o seu amor derrama, em nós com viva chama. Excelso Criador, supremo benfeitor, o seu amor derrama, por teu consolador. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estou muito alegre porque estava com saudade daqui. Amém. Né? Eu vim essa semana de lá de Recife e eu pedi, não, domingo eu vou. Eu estava ainda estou ainda, né? Estou me recuperando ainda, mas eu louvo a Deus pela misericórdia dele, né? Eu, graças a Deus eu cheguei aqui, mancando um pouquinho, mas graças a Deus eu cheguei aqui. Agradeço pela minha família, os problemas que eu tenho passado muito com a minha família,
E São Jesus sabe, já tem um preso, mas está lá guardado na proteção do Senhor, né? Está lá guardado lá. Deus sabe o que é que faz, né? Deus sabe como trabalhar, a gente não sabe, mas Deus sabe como trabalhar. Nas nossas vidas e na vida das nossas famílias, né? Eu agradeço pelas orações dos irmãos que oraram por mim, que eu sei que oraram, né? Por mim, e eu agradeço muito ao Senhor por isso. Eu estou aqui na presença do Senhor e na presença dos santos. Eu vou ler aqui o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor toda a terra. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Saberei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, e não nós, a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pela porta dele com louvor, e em seus astros com hino. Louvai e bendirei o seu nome, porque o Senhor é bom. Eterna a sua misericórdia, a sua verdade dura de geração em geração. Eu vou Aleluia. agradecer ao Senhor com um hino. Glória a Deus. Glória a Jesus. 370. Glória a Deus. Aleluia. Não enxergo, não, porque eu estava. 370 está cheio. Oh meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura, mas trago a ti, mas trago a ti
orando, uma irmã estava do meu lado, e ela cantava e as lágrimas caindo. Muita dor, não podia me mexer. Meu esposo era que botava comida na minha boca. Eu não podia me levantar, era 2, 3 pessoas para me levantar. Foi um sacrifício muito grande, mas mesmo no leito eu louvava ao Senhor. E no Salmo eu li hoje de manhã, que eu não esqueci de onde foi. Mas no Salmo aqui, eu li que foi bom, Senhor, tu ter me afligido, né? Porque é bom quando ele aperta um pouquinho a gente, né? Nos dias a gente sabe chorar, nos dias a gente sabe orar, correr para os pés dele. E eu agradeço tudo, agradeço por ter passado por essa grande dor, que foi uma dor foi tremenda, mas assim mesmo no leito eu louvava, eu orava, né? Eu orava pela minha família, eu orava pelo povo, meu esposo sentado junto de mim, e com os pés inchados, sofria eu de dor, sofria ele sentado. Mas eu atravessei, né? E eu estou atravessando e Jesus vai terminar de fazer a obra. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Amém? Muito bom, irmãos. É como citou a nossa irmã, o salmo foi muito bom eu ter sido afligido. Ao salmista diz: e foi bom ter sido afligido porque eu aprendi o Deus está conosco. Foi isso, mas todo mundo. Muitas vezes a gente não entende porque Deus Ele nos coloca em determinadas situações, mas é para a gente aprender, para a gente compreender o amor dele para conosco, que é bom, que é fiel e que é verdadeiro. Amém? Bom, nós vamos ouvir o nosso irmão Ricardo. Ele vai louvar a Deus também nesta noite. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Me chamo versículo aqui em Hebreus 4, versículo 12, faz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até na alma, na divisão da alma e do espírito, das juntas e até as medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Amém? A igreja me ajude a louvar. Aleluia. Glória a Deus. Mas ele me prometeu o céu.
Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno e tão grande, é. Eu sou família fiel. O que eu deveria morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque ele escolheu. Mas se uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque ele escolheu. Mas se uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Agradeço. Aleluia. Glória a Deus. Me ajuda, Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. Não é fácil, nós só temos só adorar ao Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu descobri que sem teu amor eu morreria hoje mesmo. Então eu vim aqui trazendo os meus pedaços. Olha o que sobrou de mim. Eu sei que o culpado outra vez fui eu. Fiz tudo errado. O que era lindo se perdeu. Me ajuda outra vez, Senhor. Me dá de volta o que é meu. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só.
Quero ser melhor que antes. Me ajudar, me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Deus longe eu estou. Sem ti eu não vou viver. O que seria de mim se um dia eu te perder? Hoje eu vim me humilhar, rasgar o meu coração, deixa eu me derramar e tocar o teu coração. Faça o que for preciso, mas não me deixa aqui só. Deus, não desista de mim. Me ajuda a ser melhor. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Eu quero ser. Quero ser melhor que antes. Agradeço essa rica oportunidade. Quando o Senhor for orar, eu por mim, pela minha família, pela minha esposa que está em casa enferma, mas eu tenho fé em Deus que quando eu chegar em casa ela está bem melhor. E amanhã, se Deus permitir a gente mais um dia, a gente está em Trapiche Velho, em nome de Jesus. Você está lá e nós esperamos vocês. Amém? Aleluia, glórias ao nome de Jesus Cristo. Amanhã nós estamos viajando. Vou levar a irmã Nise, a irmã Ricardo, a irmã Cláudio. Amanhã nós estamos atendendo um convite. Amanhã lá para Trapiche Velho. E vamos adorar a Deus ali para a glória do nome dele. Amém. Irmãos, nós vamos estar ouvindo a nossa missionária, coordenadora, a nossa irmã Cristiane. Ela está com a oportunidade de também adorar a Deus nesta noite. Ai, glória a Jesus.
Glória a Jesus. Aleluia. Então, em nome de Jesus, cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Amém. O Chico, que o irmão Ricardo. É Ricardo, né? O Ricardo cantor, mexe muito comigo, irmãos, porque no momento da nossa vida, a gente pede mais uma chance a Deus. Em momentos que a gente pede mais uma oportunidade a Deus. Ó irmão, não sei se irmãos, tem muita gente que diz assim, você tem que ter a certeza da sua salvação, você tem que estar pronto. Mas tem hora que a gente diz assim, se acha tão falho, tão nada na presença de Deus, para dizer assim, não dá mais uma chance. Glória a Deus. Não dá mais uma oportunidade. Eu disse a Deus que se Ele me guardasse, eu não estava nem aí. E quando o parafuso apochou, eu disse, Deus, me dá mais uma oportunidade, que eu fiz tão pouco. Eu estou fazendo tão pouquinho para Ti. Meus irmãos, quando a gente vê a nossa fragilidade diante de Deus, Ele é soberano, é um Deus grande, um Deus tremendo nas nossas vidas. E eu faço como irmão, sou muito grata a Deus. Esse Ele mexe muito comigo, que Deus me dá mais uma chance. Aleluia, glória a Deus. Mas hoje, irmãos, a gente estamos também, estou triste por causa de alguns irmãos que faltou. Eu convidei algumas pessoas, mas eu previsto não vieram. As irmãs também com as enfermidades, né? E eu queria que tivesse a igreja todas aqui. Todo mundo. Mas não é como a gente quer, não. É como Deus permite. É como eu digo, tem enfermidade que dá para a gente ir para a casa do Senhor. Tem enfermidade que não dá. Né? E a gente glorifica a Deus por isso. Porque tudo é permissão do Senhor. Hoje é o dia do pastor, irmãos. Bem, hoje é o dia do pastor. Então eu fiz aqui juntamente com a igreja. Até a irmã Márcia também, ela não pôde estar. E a gente fez uma homenagem ao nosso pastor, pastor Manassés. Hoje, com grande lamento a Deus, e através de um propósito, vem para cá, irmão, que foi o pastor Manassés. Um propósito, que esse propósito era para durar 7 dias. E esse propósito ele durou meses. E o Senhor ali, Ele nos guiou e o Espírito Santo nos ajudou. E viemos abrir esse ministério. 4 de agosto, a gente estava aqui inaugurando esse templo. Olha que a Igreja Assembleia de Deus Maranata, o Momento com Deus, juntamente com os membros desse ministério, veio neste dia tão especial homenagear o Senhor, pastor. Neste dia, pastor, celebramos não apenas um ministério, mas uma história de perseverança e fé, e entrega ao chamado de Deus. Ao longo da caminhada, muitas dificuldades surgiram. Houve desafios, lutas, momentos em que o caminho parece mais longo do que o esperado. Ainda hoje existem processos lentos e obstáculos a serem vencidos dentro da igreja. Mas nada disso diminui a grandeza da obra que Deus tem realizado por meio da sua vida. Seu ministério é marcado pela graça, pela presença do Espírito Santo e pelo amor dedicado ao povo de Deus.
cada palavra pregada, cada oração e cada cuidado pastoral tem sido sementes lançadas em terra fértil, produzindo frutos que glorificam ao Senhor. Sabemos que o Senhor não chama alguém sem propósito, e o propósito que Ele colocou sobre sua vida é grande, mesmo quando os resultados parecem acontecer aos poucos. O Senhor continua conduzindo cada etapa, fortalecendo suas mãos e confirmando o chamado que recebeu. Feliz dia do pastor, que o Senhor continue escrevendo uma linda história através do seu ministério e que muitas vidas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Uma lembrancinha aqui para o Senhor, em nome de toda a igreja. Glória a Jesus. Uma foto. Eu fui bater na foto ali no carro. Eu também sou grata a Deus. O pastor, meu pastor, meu esposo, meus filhos, um companheiro. Pense no companheiro, irmão, na hora da doença, este homem. Eu sou muito grata a Deus. Aí vai dar para tirar, não vou passar para Em nome da igreja. Em nome da igreja. Amém. Sou grata a Deus. Glória a Jesus. Deus venha continuar abençoando e preparando os lombos, né, irmãos? Os lombos. Glória a Deus. O livro do Provérbio, capítulo 21, diz assim: como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Não se entendeu? Olha, o coração, como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Glória a Jesus. É o coração que a gente disse aqui do Senhor, do rei, do nosso pastor. Mas está aqui, ó, nas mãos do Senhor. Ele que leva para lá, Ele que traz, Ele que faz. E Ele que manda. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor pondera os corações. Amém? Glória a Jesus. Vamos louvar o Senhor por poder. Glória a Deus. O Senhor merece, pastor, por toda a sua dedicação e não desiste da obra do Senhor. Glória a Jesus. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Oh, aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus.
Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém, queridos? Irmãos, eu quero agradecer aos meus queridos e amados irmãos. Me sinto honrado por receber o presente e o reconhecimento do trabalho que a gente tem prestado para o nosso Deus. Aqui a agenda, muito linda. Está usada a partir de amanhã. E hoje, né, minha agenda, um chaveiro. Eu estava precisando de uma caneta, que o pastor tem que ter caneta. Uma gravata, o pastor sem gravata é complicado. Muito obrigado, irmão Cristiano, irmão Ricardo, irmão Nice, irmão Ricardo, irmão Cláudio, os nossos irmãos, né, irmã Márcia, ou a nossa irmã Neuza, todos os irmãos que têm cooperado com a obra de Deus. Está aqui o presente, muito lindo, muito bonito, vou guardar. Até a caixa eu vou guardar. Esse agora, vamos guardar para eu dizer para eles. Glória a Jesus. Meu irmão, não tem sido fácil, desde que abrimos esse ministério, a gente passa por muita coisa. Você quer saber o quanto é difícil assumir um cargo na obra de Deus. E quando se trata de um líder, de um pastor, é que a gente vê o quanto é difícil. Às vezes eu fico pensando, tem um pastor por aí que a gente vê aí de bossa, é carro novo, parece que a vida deles não tem assim problema, não tem dificuldade, e eu fico preocupado, irmãos, com isso, porque eu sei o preço que eu tenho pago. A gente sofre decepção, a gente sofre traição, a gente sofre vergonha. Por estes dias eu senti na pele aquilo que Moisés sentiu quando Corá reuniu um grupo contra ele. Eu senti na pele o que Moisés sentiu quando Miriam e Arão planejaram, falaram mal dele e criticaram a Moisés. Fico imaginando o que Jesus sofreu quando foi traído por Pedro, quando ficou sozinho na cruz, quando estava orando e gritava: nenhuma hora vocês podem velar comigo. Tem sido muito difícil, mas a gente fomos chamados para enfrentar a obra de Deus. Eu acho que outro já tinha fechado as portas, já tinha desistido, mas Deus, Ele me chamou, irmãos, para fazer a obra dele. E se o diabo estiver pensando que jogando crente contra outro, fazendo confusão, arruaça, ele vai parar esta obra, ele está enganado, porque isso só me dá mais força para prosseguir. Mas pastor, se o senhor ficar sozinho, eu quero dizer para você que eu comecei sozinho. Comecei sozinho cantando na rua, depois Deus mandou eu para Cristiano, e a gente começamos, fizemos uma campanha orando, e Deus começou a abrir essa porta, e até hoje Ele tem mantido esta porta aberta. Aleluia. E a gente vai, irmãos, eu quero também homenagear todos os pastores. E como eu disse aos irmãos, é muito difícil essa missão, mas a gente fomos chamados para fazer a obra de Deus. Eu quero louvar a Deus com esta canção em homenagem a todos os pastores. Todos os pastores, eles se sintam homenageados por este humilde pastor que aqui está. Aleluia. Eu acho muito bonita essa canção. Eu acho que merecemos cantar ela aqui hoje.
Pastor, vim aqui para dizer, já não quero servir este mundo tão fútil. Pastor, vim aqui declarar, eu não quero viver uma vida inútil. Pastor, quero abrir o meu peito, confessar meus defeitos e as loucuras que fiz, e assim já se vencerei e do teu lado serei para sempre feliz. Pastor, és o meu desabafo. Pastor, és a minha confissão, porque o meu peito perdida no caminho ferido, caindo no chão. Pai, uma atitude gentil, tomaste nos braços teus. Agora hoje sou feliz, pois contigo me fiz ovelha de Deus. Quero ensinar aos pastores que aprendi eu, pastor Washington, saudosa memória, pastor Altamir Carlos, grandes homens de Deus que me ensinaram, pastor Paulo, também os outros pastores, que me ensinaram. Pastor, vim aqui para dizer, já não quero servir este mundo tão fútil. Pastor, vim aqui declarar, eu não quero viver uma vida inútil. Pastor, quero abrir o meu peito e confessar meus defeitos e as loucuras que fiz, e assim só se vencerei, ao teu lado serei para sempre feliz. Pastor, és o meu desabafo. Pastor, és a minha confissão, porque no meio da perdida, no caminho ferida, caindo no chão. Pai, uma atitude gentil, tomaste mim nos braços teus. E agora hoje sou feliz, pois contigo me fiz ovelha de Deus. Pastor, és o meu desabafo. Pastor, és a minha confissão, porque fui ovelha perdida, no caminho ferida, caindo no chão. Pai, uma atitude gentil, tomaste mim nos braços teus. Agora eu sou feliz, pois contigo me fiz ovelha de Deus. Agora eu sou feliz, pois contigo me fiz ovelha de Deus. Aleluia, glórias ao nome de Jesus Cristo. Então todos os pastores sintam-se homenageados nesta noite. Aleluia, quero, irmãos, agradecer a Deus pela vida de alguns pastores que passaram pela minha vida e me ensinaram muito, não é? Um deles é o pastor Washington, de saudosa memória, já está na glória, mas foi o meu Gamaliel. Foi o homem que me ensinou praticamente tudo que sei. Foi o homem que me ensinou a amar a igreja, foi o homem que me ensinou a respeitar a igreja. Também muito grato a Deus pela vida do pastor Altamir, que tem se constituído um pai para mim, um grande amigo.
aleluia, é uma das pessoas que, às vezes, quando estou preocupado, converso com ele, e ele tem me ajudado. Também o pastor Ramos, a gente não pode negar, o pastor Paulo, também Paulo Barbosa, foram homens e irmãos de Deus, que Deus se utilizou para me fazer crescer e ser alguém, e hoje estar aqui, aleluia. Por isso, hoje sei o quanto é difícil ser pastor. A gente escuta muito e não tem com quem conversar. Às vezes eu ainda chamo, converso com a coordenadora e missionária, minha esposa, a irmã Cristiane, mas às vezes ela está com tantos problemas que eu prefiro sofrer só e engolir só a bucha, porque fui chamado para estar em frente à obra de Deus. Irmãos, nós lemos o texto, estamos a meditar numa história muito bonita, que é a história de Jacó. Eu gosto muito de contar as histórias. Todos os dias, praticamente, eu mando para os irmãos e posto nas minhas redes sociais uma história. Contei a história de Ruth e agora estou contando a história de José. Todos os dias a gente manda um pouquinho da história, porque é importante a gente conhecer quem foram os homens de Deus na terra. E nós vimos que Jacó, ele enganou o seu pai, por conselho da sua mãe, fugiu, porque roubou do seu irmão direito de ser primogênito da bênção que Deus tinha para o primogênito. Jacó tomou para si e fugiu. No caminho, a gente viu aqui com os irmãos que ele dormiu. Chegou no lugar, pegou uma pedra, colocou como sua cabeceira, dormiu, teve um sonho. Esse sonho, no escala, era posto do céu à terra. Diz que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, mas quando ele olhou lá para cima, Deus estava olhando para ele. E Deus falou com Jacó. E disse a Jacó que ia dar a ele aquela terra. E disse a Jacó que a sua família seria abençoada. E quando Jacó acorda daquele sonho, ele diz: na verdade o Senhor estava nesse lugar, eu não sabia. E ele pega aquela pedra, coloca com coluna e derrama azeite em cima daquela pedra. A gente até falou, não foi uma missa, lá na visita que fizemos sobre esta pedra, que às vezes a gente despreza aquilo que está do nosso lado, que nos serve. Aquela pedra, ela significava muito para a vida de José, de Jacó, porque foi o que serviu a ele, foi o que fez ele dormir em paz. E a Bíblia diz que Jacó faz um voto a Deus e diz: ó Deus, se o Senhor for comigo e voltar, o Senhor vai ser o meu Deus, e de tudo o que eu ganhar eu vou te dar o dízimo, uma décima parte. E a palavra de Deus diz, irmãos, que Jacó foi embora. Lá na frente ele encontra um poço e ovelhas que estavam ao redor daquele poço. E Jacó destampa aquele poço, dá de beber as ovelhas de Raquel e aquelas ovelhas que ali estavam. E a Bíblia diz que Jacó, ele vai lá para a casa de Labão, Labão se alegra, é uma festa, e Jacó fica trabalhando para Labão. E a Bíblia diz que cerca de 30 dias, Labão, ele chama Jacó e diz: não é justo, tu estás trabalhando para mim sem ganhar nada, então qual é o teu salário? E Jacó olha para Labão e diz: o meu salário é a sua filha. Eu trabalho 7 anos de graça para o Senhor, e o Senhor me dá Raquel. Então é o fogo de Jacó. E ele diz: eu trabalho 7 anos de graça e você me dá Raquel como esposa. E assim Labão conseguiu para com Jacó. E Jacó trabalhou 7 anos. No dia da noite de núpcias,
O noivo entrava, ficava lá dentro, a noiva entrava vestida, no escuro, e quando amanhecia o dia que viu o prejuízo. Quando Jacó acorda de manhã, Jacó viu que Labão, ele não cumpriu com aquilo que ele havia prometido, pois em vez dele mandar Raquel, ele mandou Leia. Leia era, com todo respeito a ela, mas Leia era uma mulher que ia virar para a titia e ficar para a vovó, porque segundo a Bíblia, ela não era bonita. Ela tinha os olhos caídos, e Labão sabia que era uma cruz que ele ia ter que levar para o resto da vida. E a Bíblia diz que Labão, Jacó acorda e diz: mas Labão, a gente fez um trato, o senhor me enganou. Labão disse: não, aqui na terra aqui, primeiro casa você pode pegar, depois uma mais nova. Se você quiser a mais nova, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. E Jacó diz a Labão: eu trabalho. E Labão deu a ele Raquel, ele casou-se com Raquel, após uma semana, mas trabalhou 7 anos para cumprir com aquilo que ele jurara a Jacó. E nós vimos, na última, 15 dias atrás, falando sobre esse texto, que Leia representa a salvação pelas obras, e Jacó e Raquel representa a salvação pela fé. Ou seja, as obras, segundo alguns teólogos, segundo alguns pensamentos ou pensadores, primeira salvação ela só vem para a obra. Se eu não fizer o bem, eu não sou salvo. Mas a Bíblia diz que a salvação ela vem pela fé, é de graça, é um dom de Deus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que passando todo esse tempo, após 7 anos que Jacó, 14 anos de trabalho que Jacó teve por 2 mulheres, a Bíblia diz que Jacó olha para Labão e diz: Labão, não é justo eu estar trabalhando para o Senhor e não ter o meu salário. Hoje eu tenho aqui uma família, como é que eu vou viver? Então a gente tem que resolver isso. E Jacó pergunta a Labão, ou melhor, Labão pergunta a Jacó: qual é o teu salário? E Jacó olha para Labão e diz assim: a gente faz assim, todas as ovelhas, o senhor tira aqui, as ovelhas morenas, as ovelhas salpicadas, as ovelhas listradas, todas as que nascerem listrada, salpicada, essa será minha. Todas que nascerem morena é minha. E Labão olhou e disse: essa porta é boa demais. Por quê? Porque uma ovelha que era branca não tinha condições de dar listrada, de dar malhada, de dar salpicada. Então Labão mandou com que os seus filhos tirassem todas as ovelhas salpicadas, as ovelhas morenas, todas as ovelhas, e deixassem somente as brancas ali para Jacó. E disse: negócio fechado. Só, irmãos, que quem tem Deus na vida, quem tem promessa de Deus, tem sabedoria. Aleluia. Talvez alguém tenha tirado as oportunidades de você, mas não te preocupa que Deus, Ele mostrará uma saída. Aleluia. Jacó, irmãos, estava com as ovelhas há tanto tempo. Jacó conhecia cada ovelha, Jacó conhecia cada cabra, Jacó conhecia cada bode, Jacó conhecia tudo. O que é que Jacó fez? A Bíblia diz que Jacó pegou varas verdes e tirou daquelas varas algumas cascas e ficou. As varas ficavam mostrando salpicada, varas que mostravam listrada, vara que mostrava de outras cores. E diz a Bíblia que quando as ovelhas iam beber água, geralmente quando estavam para beber água ali concebiam. E o que é que Jacó fazia? Jacó pegava as ovelhas mais bonitas, as mais fortes, e quando elas iam beber água, que concebiam ali, Jacó colocava aquelas varas, e elas, vendo aquelas varas, os bodes só nasciam salpicados, só nascia malhado, só nascia, aleluia, listrado. E a Bíblia diz que somente os bonitos, os feios, Jacó não botava não. Aquela ovelha mais fraquinha, vai poder ser essa aqui, eu não quero não.
bonita. Na hora que ele concebeu, Jacó botava na frente das varas. E um dia Labão foi se dar conta. Quando Labão foi se dar conta, meu irmão, a quantidade de ovelha listrada, a quantidade de ovelhas malhadas, a quantidade de ovelhas salpicadas era fora do comum. E os filhos de Labão olharam para Labão e disseram: pai, Jacó está te enganando. O senhor não fez aquele trato com Jacó? Todas as ovelhas são malhadas, são salpicadas. E Labão corre lá para Jacó e disse: o que foi que tu me fizesse? Jacó disse: o nosso trato foi que as salpicadas, as malhadas, as morenas eram minhas. Então o que tem aqui é meu. As suas são essas aqui, ó, essas brancas. E Labão diz a Jacó: não dá mais para a gente ficar. E a Bíblia diz, irmãos, que Labão começou a olhar para Jacó diferente. Labão já não olhava para Jacó mais com alegria, mais com paz. Já não falava mais com Jacó decentemente. Jacó chama Leia e Raquel e as suas servas Bila e vai lá para o campo e conversa com elas e diz: ó, o coração do vosso pai não é mais bom para comigo. E a Bíblia diz, irmãos, que o anjo de Deus aparece a Jacó e diz: Jacó, levanta-te e desce a terra do teu pai, vai lá em Betel, porque não dá mais para tu ficar aqui, Jacó. Jacó chama as suas mulheres, conversam com elas sobre o clima, que não tinha mais clima entre ele e Jacó, ou seja, entre ele e Labão. E a Bíblia diz que ele chama Labão e diz a Labão: Labão, a gente está indo embora, a gente está se despedindo. E claro, para Labão era bom demais. E Jacó vai embora. Aleluia. É algo que eu preciso falar com a igreja esta noite. Que às vezes a gente se esquece de onde Deus nos apareceu. Andando, mandar e querer correr. Hoje de manhã eu estava em casa e vi o início desta obra. E umas fotos que eu nem achei que existiam. Vídeos. Esse piso era vermelho. A gente tinha 6 cadeiras aqui dentro. 6 cadeiras de mesa. Aqui no púlpito nós tínhamos 2 banquinhos. Aquele banquinho pequenininho. 2 banquinhos. Só tinha ali, nós só tínhamos só a bandeira azul da igreja. E aquilo me alegrou. Lá eu disse: Deus, o Senhor já fez muito pela gente. Hoje nós temos cadeiras bonitas aqui no púlpito. E acredite, viu, irmãos? Não são acolchoadas, não são chiques, porque eu não quero. Eu não acho justo. Eu não acho justo eu estar aqui sentado em cadeiras chiques e os irmãos aí em cadeiras. Eu não acho justo. Eu, como pastor, está ali. A almofada está ali para colocar aqui. Mas eu não acho justo quando aí embaixo tiver cadeira todas as cochuladas. Então aqui no púlpito terá cadeiras acostadas. Eu acho justo isso. Eu não acho justo eu ter um ventilador aqui e os irmãos aí estão no calor. Primeiro a igreja, depois o púlpito. Nosso púlpito não é desse bonito, né? O arranjo que nós tínhamos aqui era de gesso, que nós compramos para aqui na Recife. Eu olhando aqueles vídeos, mas me deu uma alegria tão grande. Eu disse: quem éramos e quem somos hoje. Então o que Deus Ele faz é coisa grande. Só que tem uma coisa: a gente não pode se esquecer de Betel. E um dos grandes
quebrado. Tem crentes que vão voltar para aqui. Marque isso, se não acontecer, Deus não é na minha vida. Tem crentes que saem daqui, que vão entrar por essas portas aqui, irmão, cheio de problemas, de dificuldades. Porque Jacó, a Bíblia diz que Jacó, ele quando fugiu, quando ele saiu da casa de Labão, ele não foi para Betel como Deus disse a ele, Deus disse a Jacó, saia da casa de Labão, mas vai para Betel. Jacó não foi, irmão, Jacó foi para Siquém. Deus aparece com crente em Betel. Aleluia, podem zombar dessa igreja, podem falar, podem criticar, aleluia, podem dizer o que quiserem, mas essa igreja aqui é Betel. E quem recebeu bênção aqui vai ter que voltar. Acredita nisso? Acredita nisso, meu Cristiano? Quem saiu de Betel vai ter que voltar para aqui. Viu o que aconteceu na vida de Jacó? Jacó foi para Siquém. E a Bíblia diz que lá em Siquém, irmãos, as coisas dificultaram tanto para Jacó. Os filhos de Jacó começaram a tomar caminhos errados. Jacó começou a fazer aliança com o rei de Siquém. O rei de Siquém tinha um filho, e este filho começou com conversinha com Diná, a filha de Jacó. E sabe o que esse menino fez? Esse menino estuprou Diná. E essa menina chega em casa, aleluia, desonrada, a infeliz. Eu acredito que Deus começava a falar com Jacó. Eu disse a você que você tinha que ir para Betel. Aqui não é para você estar aqui. Aí o que é que os filhos de Jacó fazem? Os filhos de Jacó, quando souberam disso, a gente não vai deixar a nossa irmã desonrada, não. Aí agora chama o rei de Siquém para uma aliança. Faz uma aliança com o rei de Siquém. E sabe o que ele diz a ele? Para que o seu filho se case com a nossa filha e não haja problema entre a gente, os seus soldados, o meu senhor, todo mundo tem que circuncidar-se. E a Bíblia diz, irmãos, que eles circuncidaram-se. E quando circuncidaram-se, a circuncisão é a mesma cirurgia que é feita para a fibrosa. Porém, naquele caso lá era feita a ponto cru. 3 dias depois, irmãos, os moradores de Siquém, os homens, estavam todos doloridos, não podiam andar, não podiam guerrear, não podiam fazer mais nada, estavam ali com infecção, com febre, com tanta coisa. E os filhos de Jacó agora invadem Siquém e agora começam a matar todos os homens, provocando uma guerra e matam o filho do rei. Veja que problema sério Jacó arrumou. Que problemas. Sabe por quê? Porque não obedeceu a voz de Deus, não voltaram para Betel. E agora Jacó tem que fugir. Ou foge, ou morre. E não ia morrer só Jacó, ia morrer Jacó e toda a sua família, porque, segundo a Bíblia, cidades, os moradores de outras cidades se revoltaram contra Jacó. E a Bíblia diz que Deus vai exaltar Jacó. Jacó, eu vou te dar mais uma oportunidade, Jacó. Levanta-te e desce. Sobe lá para Betel. Aleluia, porque o meu negócio contigo é em Betel. O que eu tenho contigo é em Betel. E a Bíblia diz, irmãos, que Jacó agora pega as suas mulheres, o seu povo, diz: se vocês têm deuses, aí, aleluia, me devolva, me pega esses deuses, porque o lugar que a gente vai não pode entrar deuses estranhos. Aleluia, nós vamos lá para a presença de Deus, aonde ele me apareceu. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Jacó vai para Betel, diz
diz que Deus se apodera de todas aquelas cidades vizinhas. Bota o terror naquelas cidades para que eles deixem Jacó em paz. Aí onde é que eu vejo a misericórdia de Deus. Tem muitos crentes, irmãos, que saíram daqui, vão voltar, mas por causa da misericórdia de Deus. Vão chegar quebrados, vão chegar cheios de problemas, vão chegar com dificuldades, mas com a bênção de Deus. E Jacó sobe para Betel. Jacó diz: foi lá que Deus me apareceu. E Deus diz a ele: Jacó, eu quero que você suba lá para Betel no dia em que você fugir do seu irmão. Porque Deus gosta de lembrar, irmão. Deus gosta de dizer o que é, que Ele está mandando fazer as coisas. Aleluia, não pense em você que tem gente que vai voltar para cá inocentemente, não. Vão voltar, talvez não vai querer contar, mas vão vir sabendo que estão voltando, porque Deus abençoou-nos aqui. Porque foi aqui que encontraram refúgio, foi aqui que encontraram curas, foi aqui que encontraram solução para os problemas. Aleluia. Teve pessoas que estavam aqui, irmãos. Tem uma de nossas irmãs, aleluia, que fomos fazer uma visita na casa dela, e a mãe dela estava com câncer. Ninguém sabia, mas Deus me revelou naquela noite. E eu repreendi aquela enfermidade e disse: Deus, amanhã, quando ela fazer o exame, não vai acusar nada do que esta família está pensando. E quando chegou ali no hospital, que ela fez os exames, era uma simples infecçãozinha. Era simples. Aleluia. Que Deus é Deus de coisas boas. Deus curou aqui tumores. Deus curou. Eu me lembro que teve um caso de uma das nossas irmãs que estava aqui. A filha estava há alguns dias com dor de cabeça. Nós oramos aqui e Deus fez a obra lá. Então, o que Deus ele tem feito são coisas muito grandes. Mas as horas vão embora e eu preciso orar para Jesus curar enfermidades. Eu preciso orar para Jesus libertar, para Jesus solucionar problemas. Porque essas pessoas que estão nos acompanhando, que estão no propósito do desafio, eu quero convidar os irmãos de pé. Nós vamos fazer uma oração e ministrar curas e libertação nesta noite. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus, Deus, o Senhor é o Deus que estava com Abraão, o Senhor é o Deus que estava com Isaac, o Senhor é o Deus que esteve com Jacó em alguns momentos difíceis da vida de Jacó. O Senhor não o abandonou, o Senhor não os deixou. O Senhor curou na hora que ele precisava. O Senhor restaurou na hora que ele precisava. O Senhor libertou na hora que ele precisava. Oh meu Deus, o Senhor esteve em tantos momentos na vida de Jacó. E hoje, Deus, eu estou diante de pessoas que estão com problemas de enfermidades. Eu estou diante de pessoas que estão enfrentando problema na justiça, no INSS, problema com o vizinho, problema no emprego. Oh meu Deus, eu estou diante de pessoas, aleluia, que estão afligidas, lares que estão sofrendo, aleluia, lares que estão prestes a se separarem, lares, oh Deus, em que o diabo tem investido para destruir, e pela autoridade que há no teu nome, eu ministro, Deus, bênção para esta família. Entra neste lar, oh Deus, esse espírito de alcoolismo, de tabagismo, de droga, de prostituição que tem tentado destruir esta família. Senhor meu Deus, eu te apresento, oh Deus, este casamento que está prestes, oh Deus, a se desfazer. Talvez este homem que foi embora, esta mulher que foi embora, Deus, traga de volta, volte a unir, oh Deus, este casal e esta família. Meu Deus, esta pessoa, meu Deus, que está enferma, talvez esteja nos hospitais, talvez, ó Deus, esteja em casa no leito da enfermidade. Aonde quer que esteja, eu ministro a cura, seja qual for a enfermidade. Eu dou uma ordem nesta noite,
enfermidade, em nome de Jesus Cristo, desapareça, vai embora em nome de Jesus. Meu Deus, visita, ó Deus, os cartórios, visite, ó Deus, os MSS, Senhor, meu Deus, onde estiver uma causa para resolver, oh meu Deus, a tua serva irmã Cristiane, que esta semana ainda, ó Deus, aleluia, estará, ó Deus, também visitando ali o INSS, vá na frente. Meu Deus, o Senhor é o Deus de coisas grandes, de coisas terríveis. Visita os teus servos que não estiveram aqui por causa da enfermidade, por causa dos problemas, dê a vitória. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Abra suas mãos e receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus hoje para todos sempre. E todos digam amém. Leve Deus uma bênção para casa. Quero mais uma vez agradecer a todos os irmãos.